Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. E antes de começar o caso, eu queria avisar para vocês que esse caso de hoje tem alguns detalhes mais sensíveis, um pouco mais fortes, então quando chegar nesse ponto da história eu vou pular esses fatos, mas vou deixar eles aqui no primeiro comentário fixado para quem quiser conhecer a história por completo. Então, quando chegar nesse ponto, eu vou avisar, é só você ir lá no comentário fixado, como eu já fiz antes aqui em outros vídeos, aí você dá uma lida se quiser e depois volta para o restante da história. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Rosa Fernandes Gonçalves, chamada carinhosamente de Rosita, tinha 11 anos na época dos fatos, em 1990, e vivia em Almanza, na Espanha, uma cidade pequena com cerca de 20 mil habitantes na época. Ela vivia com seus pais, Rosa Gonçalves Fito, de 36 anos, e Jesus Fernandes Pina. A mãe dela, Rosa, trabalhava como curandeira ali na cidade, uma profissão que era bem popular na época, onde os curandeiros atendiam em suas casas mesmo, fazendo principalmente trabalhos de cura de dores e doenças, apenas usando os seus dons especiais. Eles estendiam as mãos sobre as pessoas e rezavam, ou então ministravam pomadas e remédios naturais que eles mesmos faziam usando plantas ali da região. A Rosa era uma curandeira famosa que ganhava muito dinheiro com isso, tanto que seu marido Jesus abandonou o trabalho como sapateiro para ser seu secretário, e assim eles conseguiam manter toda a família apenas com esses serviços. A Rosa tinha realmente um grande conhecimento sobre essas plantas medicinais, o que fazia com que ela realmente conseguisse ajudar várias pessoas a aliviar dores ou amenizar doenças. Com isso, então, ela tinha uma grande credibilidade entre as pessoas ali, entre os seus clientes, e até ela mesma acreditava que realmente ela tinha algum tipo de dom especial. É tanto que ela era conhecida ali entre as pessoas que ela atendia como Irmã da Luz. Porém, conforme ia ficando mais famosa, o poder e o prestígio iam subindo na cabeça de Rosa e ela queria cada vez mais, passando a desejar ser a curandeira mais famosa e mais bem-sucedida ali da cidade. Como eu disse antes, esse tipo de trabalho estava bastante comum naquela região, e então, com o tempo, espalhou-se um boato de que os melhores curandeiros eram aqueles que atendiam em dupla de irmãos. Com isso, então, a Rosa, querendo ser uma dessas melhores curandeiras, chamou uma irmã dela para atender junto com ela. Essa irmã, chamada Ana Maria Gonçalves, não tinha muita participação ali durante as sessões e durante os atendimentos, ela não tinha esses mesmos conhecimentos ou dons que a Rosa tinha, mas só de ela estar ali junto com ela para elas atenderem nessa dupla de irmãs já trazia um grande prestígio para a Rosa. Porém, pouco tempo depois, a Rosa pensou em uma maneira de aumentar ainda mais a sua notoriedade, porque bem próximo da sua casa viviam duas irmãs chamadas Maria de Los Angeles e Maria Mercedes. Uma delas, a Maria de Los Angeles, era uma cliente da Rosa já há cerca de 4 meses e era uma cliente muito fiel que praticamente idolatrava a Rosa e acreditava fielmente em suas curas. A outra irmã, chamada Mercedes, tinha recém-chegado na cidade e então a Rosa ficou sabendo dessas duas irmãs tão próximo da casa dela e convidou as duas para fazerem parte do seu negócio de curandeirismo, para que assim ela tivesse 2 casais de irmãs atendendo em seu negócio, o que faria com que as pessoas vissem ela com ainda mais prestígio e poder. As irmãs, então, Maria e Mercedes, aceitaram o convite e passaram a trabalhar com Rosa, ficando cada vez mais próximas dela. Com isso, então, as 4 mulheres começaram a passar cada vez mais tempo juntas, completamente imersas nesse universo aí, digamos, sobrenatural.
Com o tempo também, elas começaram a fazer outros tipos de atendimento, realizando curas de supostas possessões demoníacas, espíritos perseguidores e esse tipo de coisa. Além disso, a Rosa e a Maria de Los Angeles começaram um relacionamento amoroso entre elas, mesmo as duas mulheres sendo casadas. Inclusive, a Maria era casada e também tinha 2 filhos com esse marido, pessoas que ela praticamente abandonou depois que passou a trabalhar com Rosa. Com o relacionamento entre as duas, a Rosa passou a dizer para Maria que o marido dela, Martin, estava possuído pelo mal e que por isso ela não deveria conversar ou interagir muito com ele para não ser infectada e também não deveria ter mais relações sexuais com ele. Isso, é claro, fez com que o marido dela ficasse muito nervoso, ele não estava possuído por nenhum mal, ele via que apenas a Rosa queria levar a Maria cada vez para mais longe dele. Mas, infelizmente, não importava o que ele dissesse para tentar abrir os olhos da Maria, porque ela estava cada vez mais submersa nesse universo e realmente passou a praticamente ignorar ele e os filhos, como eu tinha dito antes. Em 15 de setembro de 1990, as 4 mulheres saíram juntas então à noite para jantar. Quando estavam indo embora, a Rosa disse que não estava se sentindo muito bem, e então todas elas foram para a casa dela. Lá, a Rosa e a Maria pegaram algumas plantas ali em volta da casa e, com os conhecimentos de Rosa, elas fizeram várias misturas alucinógenas e todas as mulheres usaram essas misturas, passando então a estar praticamente ali drogadas. Rosa e Maria começaram então a ter relações sexuais na frente de Ana e Mercedes e encorajaram elas a fazer o mesmo. Porém, elas não quiseram. Elas passaram a noite inteira assim então, as 4 juntas, e quando foi no dia seguinte pela manhã, a Rosa e a Maria saíram juntas de novo para buscar mais plantas para fazer aquelas misturas alucinógenas. Nesse momento então, a Ana, que já estava bastante assustada com toda aquela situação, aproveitou e foi embora da casa. Depois que Rosa e Maria retornaram, elas fizeram mais daquela mistura e prevaleceram ali na casa, as duas junto com a Mercedes. As mulheres então, completamente desequilibradas, começaram a quebrar vários móveis e espelhos da casa e também começaram a urinar e vomitar pelo chão. O dia inteiro se passou com elas nessa loucura e certo momento durante a tarde, a Rosa disse para Maria que ela e os 2 filhos dela estavam possuídos por aquele mal que vivia no marido dela, Martin. Com isso, então, a Maria foi até a casa dela, buscou as 2 crianças e levou para a casa de Rosa para que eles passassem por uma espécie de exorcismo. Lá então, a Rosa começou a colocar os dedos nas gargantas dos 3, dizendo que era para eles vomitarem o mal que estava dentro deles. Em certo ponto, as crianças realmente vomitaram e a garganta delas começou inclusive a sangrar, mas felizmente o pai delas, Martin, conseguiu chegar a tempo e levar os 2 para casa. Ele tentou convencer a Maria de fazer o mesmo, mas ela estava completamente desequilibrada e não quis ir embora. Com isso, então, ele levou apenas as crianças. Naquela mesma noite, então, a Maria acabou menstruando e para Rosa isso foi mais um sinal de que ela estava realmente possuída pelo mal. Ela passou então a agredir a mulher com chutes e socos, dizendo que era para exorcizá-la. Nesse momento, ao que tudo indica, a Mercedes, irmã de Maria, estava ali no mesmo quarto assistindo tudo. Depois de apanhar bastante, a Maria, provavelmente para tentar se livrar da surra, disse para Rosa que a filha dela, Rosita, que dormia no quarto ali ao lado, de apenas 11 anos, estava grávida de Satanás. Completamente transtornadas, as 3 mulheres se convenceram disso e foram até o quarto de Rosita, passando a dizer que ela também estava possuída pelo demônio. Nesse momento, o pai de Rosita tentou intervir para salvar a menina, mas foi agredido pelas 3 mulheres que o colocaram para fora do quarto. Depois elas trancaram a porta e colocaram uma cama de casal e uma cômoda para que ninguém entrasse e, desesperado, ele correu então para a rua para pedir por ajuda. Dentro do quarto, começaram os terríveis últimos momentos da vida de Rosita. A sua mãe, Rosa, mandou que Maria e Mercedes segurassem a menina para que ela tirasse de dentro dela o Satanás que crescia em seu ventre. Essa é a parte sensível que eu falei para vocês, a parte do ataque a Rosita, então para quem quiser saber os detalhes de como tudo aconteceu, é só ir aqui no primeiro comentário fixado. Depois do ataque, as 3 mulheres permaneceram no quarto se vangloriando e dando graças a Deus pelos demônios que tinham expulsado da menina.
Com isso, o pai dela, Jesus, conseguiu retornar à casa com Ana, a irmã de Rosa, e juntos eles conseguiram convencer as mulheres de abrir a porta do quarto. Quando eles viram a cena, o Jesus saiu mais uma vez correndo da casa desesperado até a casa de um vizinho para chamar a polícia. Nesse momento, a Ana ficou sozinha com as 3 mulheres e elas, que ainda estavam completamente desequilibradas, agrediram a Ana dizendo que deveriam tirar os olhos dela e tocar a criança com os olhos para que ela então voltasse à vida. A Ana foi gravemente agredida e teve que ficar vários dias hospitalizada depois, mas felizmente o socorro chegou a tempo e ela conseguiu sobreviver. Durante o ataque à Ana, Rosa e Maria começaram a se dar conta das barbaridades que elas estavam fazendo e que assim que a polícia chegasse, elas seriam presas. Com isso, então, elas tentaram fugir do local, mas não conseguiram, porque a polícia logo chegou lá e encontrou a Rosa em um bar bem próximo da casa, encontrou a Maria tentando roubar um veículo para fugir e a Mercedes ali na mesma casa. Depois de presas, Maria contou à polícia tudo o que aconteceu e disse que em nenhum momento elas pretendiam matar Rosita e que depois de remover as vísceras, elas poderiam ser colocadas de volta e assim Rosita ressuscitaria. Já Rosa disse que não se lembrava de nada e por isso não deu a sua versão dos fatos de como e por que fez tudo aquilo com sua filha. Em fevereiro de 1992, elas foram a julgamento e receberam as seguintes sentenças. Mercedes foi absolvida porque não foi possível provar que ela tenha participado diretamente da morte de Rosita. Além disso, também foi dito que no momento dos acontecimentos, ela sofria de transtorno mental temporário. Por isso, ela não sofreu nenhuma condenação e permaneceu em liberdade. Rosa e Maria foram consideradas inimputáveis pelas autoridades por sofrerem também de transtorno mental e estado psicótico agudo. Elas foram então encaminhadas para um hospital psiquiátrico, onde deveriam permanecer em tratamento por tempo indeterminado. Entretanto, Rosa permaneceu internada por apenas 4 anos e meio, sendo colocada em liberdade logo em seguida. Já Maria ficou internada por um tempo ainda menor, sendo colocada em liberdade depois de pouco mais de 1 ano de tratamento. Jesus Fernandes, o pai de Rosita, e Ana Maria Gonçalves, a sua tia, foram inicialmente detidos e processados por crime de omissão, mas as acusações acabaram sendo retiradas e eles serviram apenas como testemunhas. Rosa sempre garantiu que ela não se lembra de nada do que aconteceu naquela noite e em entrevista disse: "Simplesmente não sei o que aconteceu. Já me arrependi e me perguntei por quê muitas vezes, mas não sei. E sem saber, acho que é isso que me permite continuar vivendo." Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui uma sugestão de um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.